Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Iremos continuar a ver vários outros juízes que estão inscritos neste livro. Juízes, muito deles com algumas dificuldades. Juízes que, no fundo, foram pessoas fracas, pessoas que tinham as suas próprias dificuldades, mas que se dispuseram nas mãos de Deus para ser usados. Nós hoje iremos então falar acerca de um destes juízes. Um homem que tinha de facto os seus problemas, mas talvez é dos juízes o mais conhecido. O seu nome é Sansão. Certamente você já ouviu falar acerca deste juiz, das qualidades que ele tinha, da força que ele tinha, mas também das suas próprias fraquezas. É um homem muito característico. No fundo, Sansão poderia tipificar qualquer um de nós, quer com as nossas fraquezas, quer com as nossas virtudes. E vemos que mesmo assim, Deus utilizou este homem. Usou a Sansão, usou Gedeão, usou Jefté, tantos outros, homens que na realidade eram fracos, homens que na realidade tinham grandes dificuldades, mas que quando foram colocados nas mãos de Deus, quando permitiram que Deus os usasse, puderam fazer grandes coisas, quer para o povo, quer em nome do próprio Deus. Nós então vamos ler a partir do capítulo 13. Vamos ver então a história deste homem e vamos começar a partir do verso 1. Diz assim: Mas Israel mais uma vez pecou, pondo-se a adorar deuses estranhos. Por isso o Senhor permitiu que fossem derrotados pelos filisteus, que sujeitaram o povo por 40 anos. Nós olhamos para estes textos e cada vez o período de tempo que o povo de Israel leva para reconhecer os seus erros é cada vez maior. Por um lado, começamos por ver que em alguns períodos eram 17 anos, 18 anos, 20 anos. Agora o povo leva 40 anos para perceber que está errado. E Deus, mesmo assim, é paciente para com o seu povo. Deus, mesmo assim, aguarda que o povo chegue às suas próprias conclusões. Deus então levanta um homem com o propósito de julgar a nação de Israel, de conduzir a nação de Israel de volta aos caminhos de Deus. E nós vamos ver neste livro quem é essa pessoa e como Deus o usou. Deus levanta Sansão com um grande propósito de libertar o povo de Israel do poder dos filisteus. Os israelitas foram conquistados pelos filisteus, porém Sansão só conseguiu uma libertação parcial. Isso deveu-se ao facto de Sansão não ter vivido também a sua vida de uma forma íntegra e completa na sua relação com Deus. Deus tinha separado bem cedo Sansão para uma missão muito importante. No entanto, Sansão fracassou na sua missão. E sobre Sansão nós vamos poder ver os seguintes passos que ele dá. Nos próximos capítulos nós poderemos ver, em primeiro lugar, o segredo da força de Sansão. E isto é revelado. O segundo aspecto é que o segredo do fracasso de Sansão também. E podemos repetir que nenhum homem já alguma vez nasceu com tantas oportunidades como Sansão. Ele foi, de alguma forma, separado por Deus muito antes de ter nascido. Ele era um homem muito especial porque Deus o tinha separado para uma obra especial. Deus o tinha capacitado com talentos especiais para esta missão. Mas Sansão desperdiçou os seus talentos. Ou seja, muitas vezes nós podemos ter grandes qualidades e deitar tudo a perder porque não temos o caráter que deveríamos ter. Porque não tivemos o cuidado que deveríamos ter. Não vigiamos na nossa vida como deveríamos vigiar. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Talvez ele descansou à sombra das promessas de Deus. Talvez ele pensou, bem, se Deus prometeu que vai fazer, eu não preciso fazer grande esforço, eu vou viver a minha vida como bem me apetece. Vou ter as mulheres que me apetece, vou desobedecer a Deus quando me apetece. E pensou ele que mesmo assim isso não teria consequências. E infelizmente, Sansão, apesar de ter sido um homem escolhido por Deus, poderia ter produzido muito mais benefício ao seu povo do que aquele que produziu na realidade.
Mas voltando aqui então às origens de Sansão, vejamos o que acontece no verso 2. Diz assim: um dia o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá, um homem da tribo de Dan, que vivia na cidade de Zorá. Ela não tinha filhos. Vemos que Deus então, desde a sua origem, Deus vai cuidar dos passos que Sansão iria dar. Ou seja, Deus inclusive escolhe uma mulher e Sansão é gerado já de uma forma milagrosa. Ou seja, Manoá, que é o pai de Sansão, tinha uma mulher que era estéril e Deus operou o milagre dessa mulher poder conceber do seu marido. E ele assim o fez, e ela concebeu e deu à luz este menino. Vemos então no verso 3, mas o Senhor disse-lhe: ainda que tenhas sido estéril durante tanto tempo, em breve conceberás e terás um filho. Não bebas vinho nem outra bebida alcoólica qualquer, nem comida alguma que não seja ritualmente pura. O cabelo do teu filho nunca deverá ser cortado, pois que será um nazireu de Deus, mesmo logo do seu nascimento. Será ele quem começará a salvar Israel dos filisteus. Aqui temos então a declaração do nascimento de Sansão. Vemos que foi um nascimento miraculoso. Foi-lhe dada então uma oportunidade incrível por parte de Deus. Tudo estava preparado para que Sansão tivesse uma carreira incrível como juiz de Israel. Nunca outro juiz foi preparado assim tão cedo por Deus para exercer a sua função. No entanto, Sansão deitou fora todas essas oportunidades que Deus lhe estava a dar. Sansão deixou de ter um caráter condigno com o chamado que ele tinha. Ele era de facto um nazireu, alguém separado por Deus para uma missão especial. É isso que significa a palavra nazireu. No entanto, ele não considerou esse seu voto, ele não considerou esse seu estatuto, podemos dizer até assim, que Deus lhe havia dado. Ele deveria ter alguns cuidados na sua vida. A primeira é que ele não deveria de beber bebidas alcoólicas. E eu creio que isto é algo extremamente importante, não só para aqueles que são separados para Deus, mas para todos nós. Nós vivemos num país onde o alcoolismo é algo extremamente grave, que está enraizado na nossa cultura e que cria problemas terríveis às famílias da nossa nação. A palavra de Deus nos mostra que nós não nos devemos embriagar com vinho, mas devemos sim encher-nos do Espírito de Deus. Este é um problema sério da nossa nação e deveríamos tomar consciência, percebendo que quer as famílias, quer até as próprias pessoas que vivem com essa situação, precisam de ser apoiadas e ajudadas a abandonar esse vício. É verdade que é uma área da nossa vida como país que é socialmente aceite, mas ela destrói famílias, ela traz prejuízos tremendos à nossa nação, prejuízos económicos, prejuízos familiares, situações que levam com que pessoas não sejam tão produtivas no seu trabalho, traz situações de acidentes de trabalho, acidentes de viação, e infelizmente nós consideramos que isso é um problema que não deve ter a nossa atenção de uma forma adequada. Antes, pelo contrário, se nós dessemos mais atenção a esta área da nossa vida como povo, certamente a nossa nação seria bem diferente. A palavra de Deus nos mostra claramente que a bebida em excesso faz mal, prejudica o nosso desenvolvimento, prejudica a nossa caminhada, o nosso crescimento como povo, como pessoa, e muitas vezes nós desvalorizamos isso, até brincamos com estas situações. As famílias que vivem com estes problemas precisam, sem dúvida alguma, de ser ajudadas e deveriam de recorrer a todos os centros que estão disponíveis para ajudar, quer os alcoólicos, quer as famílias que convivem com este problema. Certamente, se nós vivêssemos dessa forma, a nossa nação seria bem diferente. E certamente muitos gastos que se têm por causa deste problema da nossa sociedade não aconteceriam e haveria uma economia até mais saudável. Haveria um ambiente familiar mais saudável e certamente muitas famílias não estariam tão desestruturadas, com tantos problemas por causa do alcoolismo. É interessante que o nazireu aqui do texto bíblico, ele deveria ter a sua alegria em Deus e não em bebida alcoólica ou no vinho ou noutra bebida qualquer. Ele deveria ter então esse comportamento, ter o cuidado de não ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica.
Ele também deveria ter outros cuidados, como, por exemplo, no caso dele era um símbolo o não cortar o cabelo. Isso simbolizava que ele era uma pessoa especial, uma pessoa que era separada por Deus para uma obra especial. A Bíblia nos fala que os homens, normalmente, de uma forma comum, têm o seu cabelo cortado. Mas o nazireu, para se distinguir dos homens normais, então deveria deixar o seu cabelo crescer. E isso com um propósito muito específico, que era o de servir a Deus. E só os nazireus deveriam ter essa, digamos assim, essa situação. Não deveriam todo o povo ter o seu cabelo dessa forma, porque senão não seriam distinguidos os nazireus, mas então eles deveriam ter esse comportamento diferente. Também vemos que os nazireus não deveriam tocar em cadáveres. Eles não deveriam tocar em qualquer corpo morto. E isso era mais uma preocupação que os nazireus tinham. Não deveriam se conduzir e se aproximar de cadáveres. Hoje nós sabemos que isso pode produzir muitos prejuízos para a saúde das pessoas, quer através de doenças que se transmitem, quer através de outras situações que ocorrem através dos cadáveres. Então este homem ou mulher especial que era separado por Deus para uma tarefa especial, ele não deveria então se contaminar com essas questões. E é a Bíblia que nos mostra exatamente isso. Deus deveria estar acima de qualquer coisa. Deus deveria ser a prioridade para esta pessoa que fazia este voto de nazireu. É por isso que mesmo a questão dos cadáveres, quando fosse algum parente, mesmo aí ele não deveria tocar nos seus parentes, a não ser que fosse de facto um parente muito, muito próximo. E Jesus deixa claro isso no sentido quando Jesus nos diz que se alguém não amar mais a Jesus do que ao pai ou à mãe, então não é digno de ser seu discípulo. Isto Deus não está a dizer para nós negarmos os nossos pais, para nós abandonarmos a relação que temos com os nossos pais, de forma alguma. Antes, pelo contrário, a Bíblia nos mostra claramente que nós devemos amar os nossos pais e honrar os nossos pais. Esse é um princípio bíblico incontornável. É o próprio Deus que declara que aqueles que são seus seguidores, aqueles que são seus filhos, deverão respeitar os seus pais. Mas, quando aqui Deus declara que o nazireu deveria ter um afastamento, que deveria ter uma relação com Deus completamente diferente daquela que tem com os seus pais, é no fundo aquilo que Deus pede a todos os seus filhos. Deus não pode ser colocado em pé de igualdade com nenhum outro ser, seja ele uma pessoa de muito respeito ou não. Quando nós colocamos os nossos pais, ou os nossos filhos, ou o emprego, ou os bens materiais ao mesmo nível que Deus, então de alguma forma estamos a idolatrar essas coisas e deixamos de adorar e venerar a Deus convenientemente. É por isso que nós devemos vigiar de uma forma muito séria sobre aquilo que é fundamental para a nossa vida. O que é de mais importante para a nossa vida? É a relação com Deus ou alguma pessoa que até foi especial, se calhar até no passado, mas que nós colocamos e até fazemos algumas preces a essa mesma pessoa? Deus nos mostra claramente que a nossa relação deve ser exclusiva com Deus e não com outras pessoas ou equiparar outras pessoas a Deus. Então o nazireu deveria ter estas preocupações, ele deveria ter estes cuidados na sua própria vida. Ele tinha sido chamado para um propósito específico por Deus e era isso que Deus queria que ele fizesse. E diz aqui o verso 5 deste nosso texto bíblico: será ele quem começará a salvar a Israel dos filisteus. Então, Sansão tinha uma grande obra pela frente. E ele iria ou não realizar esta grande obra? Será que Sansão iria utilizar todo este potencial que Deus lhe estava a dar? Infelizmente, não utilizou. Infelizmente, Sansão desprezou aquilo que Deus estava a fazer e que Deus estava a chamar para ele realizar. O próprio apóstolo Paulo, nos livros dos Gálatas, ele nos adverte em relação a muitos cristãos que são mais ou menos assim também, que começam bem, mas diante dos obstáculos da vida, diante do correr da carreira, abdicam da sua carreira, ficam desgastados, ficam desanimados e deixam então de lado o propósito que Deus tinha para eles. Não conseguem perseverar. Então é necessário que cada um de nós, que vivemos nos nossos dias, saibamos perseverar no propósito de Deus para a nossa vida. É necessário prosseguirmos, continuarmos a tarefa que Deus nos desafiou. Muitas vezes nós começamos assim, com a relação com Deus. Começamos até animados, lemos a Bíblia, oramos, talvez ouvimos este programa de estudo bíblico ou outros, mas depois, com o passar do tempo, desanimamos, desencorajamos-nos
e então abandonamos aquilo que estávamos tão entusiasmados a fazer. É interessante ver que a virtude não está simplesmente em começar um trabalho, mas está em conseguir concluir esse mesmo trabalho. Muitas vezes temos pessoas que vêm todos entusiasmados com um projeto, com uma ideia, mas depois, quando chega a altura de pôr as mãos à obra, arregaçar as mangas e trabalhar, então desistem da ideia, colocam a ideia de lado, pois ela dá muito trabalho. E nós muitas vezes verificamos isso no dia a dia. É necessário nós prosseguirmos em conhecer quem é Deus, e isso poderá de facto ter algum trabalho, dar-nos algum trabalho de ler a Bíblia e orar, mesmo quando não estamos entusiasmados para o fazer. E o mais triste é que por vezes nós nem reparamos que estamos na presença de Deus. Deus está a falar connosco e nem nos demos conta disso. Mas no fundo é um pouco o que acontece aqui com os pais de Sansão. Vejamos o que diz o verso 17 do capítulo 13 do livro de Juízes. Diz assim: Manoá não se dava conta de que estava a falar com o anjo do Senhor. Então perguntou-lhe como se chamava. Depois disso acontecer e do bebê nascer, queremos dizer a toda a gente que foste tu quem o predisse. Não me perguntes sequer pelo meu nome. É um nome misterioso. É interessante ver que os pais de Sansão não se davam conta de que estavam na presença de Deus e nem reparavam que Deus é que estava a falar com eles. Infelizmente, talvez muitas vezes acontece o mesmo conosco. Deus manifesta-se, Deus age no nosso meio e nós nem reparamos que é Deus que está a agir connosco. E quando reparamos, às vezes é tarde demais já. E vejamos a reação que Manoá teve. Diz: vamos morrer. Manoá exclamou para a mulher: pois vimos a Deus. E a mulher responde: se o Senhor nos quisesse matar, disse ela, não teria aceito as nossas ofertas, nem nos teria aparecido, dizendo-nos assim estas coisas maravilhosas e fazendo estes milagres. Parece que a mulher ainda tinha algum bom senso. Manoá, de facto, talvez não estava à espera de uma relação com Deus assim tão direta, um encontro com Deus tão repentino, que ele ficou estupefacto diante desta situação e pensou: acabou-se a nossa vida, vamos morrer. Mas a mulher, na realidade, percebia que Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus rigoroso que veio para fulminar os seres humanos, mas é um Deus que se quer relacionar com o ser humano. E se Deus havia feito promessas tão maravilhosas, se Deus tinha feito aquela declaração tão incrível, então Deus queria abençoar aquela família. E foi exatamente isto que aquela mulher percebeu acerca de Deus. E na realidade há sempre estes dois comportamentos relativamente àquilo que Deus faz. Algumas pessoas olham para Deus e diante dos mesmos factos pensam: Deus é rigoroso, Deus vai nos condenar, Deus quer nos maltratar. Mas alguém vendo os mesmos factos diz: não, Deus é Deus de amor. Deus não iria fazer umas promessas tão grandes e agir de uma forma tão maravilhosa se Ele nos quisesse maltratar. É necessário que nós entendamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e olhemos para Deus percebendo que Ele é o Deus de amor que se quer revelar a cada um de nós. O verso 24 continua: quando lhes nasceu o menino, puseram-lhe o nome de Sansão, e o Senhor abençoava-o à medida que ia crescendo. O Espírito do Senhor começou a manifestar-se regularmente na sua vida, sempre que visitava os campos das tropas de Dan, entre as cidades de Zora e Estaol. Vemos que Deus começou a agir no meio do povo. Deus começou a fortalecer Sansão e Deus começava a agir no meio do povo através de Sansão. Lá naquela região bem distante, Deus mesmo assim agia. Talvez você está numa região distante. Está-me a ouvir num sítio aparentemente isolado, onde ninguém pode chegar. Talvez um sítio que parece ter parado no tempo. Mas Deus não se esqueceu de si. Deus está a ouvir a sua oração e Deus certamente tem um propósito para a sua vida. É importante que você não perca na sua vida esta perspectiva. Não perca de vista esta perspectiva de que Deus está ao seu lado e que Deus vai agir através de si ou através daqueles que estão ao seu redor. Sansão era este homem que Deus estava a querer usar e ele várias vezes deixou de viver aquilo que Deus tinha para ele. Por essa razão ele chegou ao ponto de não poder cumprir todo o propósito que Deus tinha para ele. Nos próximos programas nós iremos ver com muito mais atenção a vida de Sansão. Iremos ver como é que ele caiu, como é que ele não se deixou usar por Deus.
E infelizmente, muitas vezes há homens de Deus assim que não se deixam usar por Deus, que constantemente estão a cair em pecado e se afastam dos caminhos de Deus. E nós certamente temos muitas lições para tirar da vida de Sansão. Para mim, uma das lições mais importantes que nós devemos aprender acerca de Sansão é que sem a presença do Espírito Santo em nossos corações, nós nada podemos fazer. O maior problema é que existem, infelizmente, muitos cristãos hoje que não estão conscientes desta verdade. Acham que podem viver a sua vida sem que o poder de Deus esteja sobre eles, sem que o Espírito Santo esteja a agir na sua vida. E, infelizmente, Sansão viveu desta forma também. Chegou a um ponto da sua vida que ele nem reparou que a presença de Deus se tinha ido embora. E é triste quando um cristão chega a este ponto. Quando um cristão olha para a sua vida e nem repara que Deus já não está com ele, que Deus já não está a agir e que nem repara que a presença de Deus desapareceu. É necessário que cada um de nós dê atenção ao seu dia-a-dia, dê atenção à sua comunhão com Deus, possa desenvolver o seu tempo de leitura da Bíblia, o seu tempo de oração, para poder crescer mais e mais no relacionamento com Deus. Sansão foi de facto um grande homem, poderia ter feito grandes coisas. Deus tinha um plano traçado para ele antes até dele nascer. No entanto, ele desprezou as bênçãos que Deus tinha para ele. Poucos homens receberam tal bênção como Sansão mesmo antes de nascer. O seu destino, o seu propósito de vida, de facto era para que ele se tornasse um grande homem de Deus. No entanto, ao desprezar a sua relação com Deus, ao fazer coisas que Deus claramente reprovava, como o facto de casar com uma mulher que não temia a Deus, com o facto de ele próprio viver com uma mulher prostituta como Dalila, com o facto de ele tocar em cadáveres como aconteceu quando ele pegou naquele leão, de facto Sansão fez tudo para desonrar o nome de Deus. E por último, permitiu até e disse a Dalila qual era o sinal, o símbolo que ele tinha da sua separação para com Deus. A força de Sansão não estava no cabelo. Às vezes costumam dizer isso, que era no cabelo que estava a força de Sansão. Não, a força de Sansão estava no Espírito de Deus. E o cabelo simplesmente era um sinal de que ele se mantinha em comunhão com Deus. Quando ele diz a Dalila que de facto era o cabelo que lhe dava a força, ele perdeu o sentido da vida, perdeu o sentido de que era Deus quem lhe dava toda a força. Nós devemos entender que é Deus que age em nós. E quando nós perdemos o sentido das coisas sagradas, quando perdemos o sentido que os símbolos que Deus nos dá são realmente coisas que nós devemos respeitar, então muitas vezes desperdiçamos tudo e começamos a entristecer o Espírito de Deus que age em nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.